Bom dia, pessoal. Bom dia. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso dia, que seja cheio da presença dEle, que Ele venha mesmo e fale aos nossos corações, que seja o mover dEle, o falar dEle. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, o Senhor tem liberdade aqui. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Vem mesmo com a Tua glória sobre essa live, que eu me diminua para que o Senhor cresça, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor, Pai. Que caia sobre terra toda e qualquer ação do inimigo sobre essa live, sobre as Tuas palavras, sobre o Teu agir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Coloquei essa música para começar. Deixa eu colocar de fundo agora. Sobre a essência da adoração. Porque a palavra de hoje diz muito sobre isso. Sobre a essência, né, da adoração, sobre tudo que a gente, sempre o Senhor nos diz isso, né, sobre tudo que você deve guardar. Só abaixa um pouquinho, guarde o seu coração, né, então nós precisamos clamar a isso, voltar para o que verdadeiramente importa, e por isso eu vou começar com o Salmo 31 hoje. Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduza-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que Te apagam, a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição, conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor o apetite, minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários são motivos de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze-me o meu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me com Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados. Como é grande a Tua bondade, que reservaste para aqueles que Te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença os esconde das intrigas dos homens. Na Tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém?
Esse salmo é lindo, né? E é um salmo de Davi e mostra a angústia de Davi, mas mostra também a essência da adoração dele, né? Não importava o que as coisas estavam acontecendo em torno, a perseguição que ele estava tendo, a angústia que o coração dele estava sendo tomado, ele ia para a essência da adoração ao Senhor. E ele era fiel com ele era vulnerável, né? Vulnerável com o Senhor. Falava, Senhor, olha, eu tô angustiada, as pessoas me perseguem. Não permita, Senhor, que as pessoas continuem me perseguindo. Não permita que as pessoas continuem zombando de mim. E olha só que lindo. Davi lembra de Deus no momento de aflição. Mas lembra de Deus também no momento que Deus salva ele dessas aflições. Na hora que... E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque às vezes no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de tristeza, a gente recorre a Deus, a gente lembra a Ele. Ah, só o Senhor. Eu preciso de um milagre, eu creio no milagre. O milagre vem, você recebe, 5 minutos depois você esquece do milagre. Você esquece da provisão. Você esquece do que Deus te entregou. E nós fazemos isso todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente não agradece, quando a gente não contempla a criação do Senhor. A gente fala muito sobre isso, né? É muito fácil a gente falar sobre ingratidão nesses momentos. Mas a ingratidão muitas vezes está implícita na nossa vida, né? Tá no fato da gente se comparar e falar assim, Senhor, o Senhor errou na minha criação. Você pode ter acertado na da outra pessoa. Na minha, o Senhor errou. Senhor, quando a gente só reclama, quando a gente só murmura, quando a gente coloca a nossa atenção só no erro, só nas coisas ruins, só no que vai mal do mundo. E a gente esquece de colocar a nossa essência na adoração, na criação, no que Deus já nos entregou, na graça, na sua presença. Amém? Então, eu senti de ler esses salmos para que a gente se relembre, né? Seja no dia ruim, que você clame a Deus por misericórdia, para que Ele venha ao seu encontro. Mas no dia bom, que você não se esqueça dEle, de quem Ele é, de tudo que o Senhor te entregou. Graças a Ele por esse momento feliz, por esse momento de paz, né? Então, é isso, Salmo 131, gente, Salmo 31, para quem tava perguntando. Sejam muito bem-vindos quem tá aqui pela primeira vez. Eu vi que tem gente perguntando. As nossas lives acontecem de segunda a sexta, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, tá? E nós estamos aqui vivendo esse propósito de conhecer mais a Deus, a palavra de Deus. Porque a gente vai falar hoje, a gente vai entrar num assunto que a gente tá aqui lendo, para quem chegou agora, a segunda carta aos Coríntios, né? Nós começamos a ler lá em Mateus, então nós começamos a ler o Novo Testamento. E todo mundo que me pergunta, e foi a dica que eu recebi também, né? Logo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia nem por onde começar, eu ficava, gente, nossa, é difícil entender, né? Porque a gente tem essa percepção, nossa, é difícil entender. Por onde que eu começo? É grande demais esse livro. Vou começar do começo? Como que eu faço? E aí, a minha líder na época falou, olha, Bela, começa pelo Novo Testamento, para você conhecer quem Jesus é. A nova aliança, que você está debaixo da nova aliança. Então, conheça quem Jesus é. Depois que você conhece quem Jesus é, você é conduzido pelo Espírito Santo, fica mais fácil o entendimento do Antigo Testamento. Mas você não fica aprisionado apenas a Ele, a Antiga Aliança, né? Então, é sempre bom a gente começar pelo Novo Testamento para a gente conhecer quem Deus é. Isso não anula o fato que a gente deve ler o Antigo Testamento, tá? Mas é só uma dica que eles dão, olha, lê o Novo todo e depois você faz. Eu fiz isso e me ajudou muito a ter uma compreensão maior da Bíblia. E aí nós entramos na segunda carta aos Coríntios.
A gente está falando aqui um pouquinho sobre, né, sobre ela. E o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, a gente está falando que na primeira carta aos Coríntios, ele chegou já mais repreendendo aquela igreja que estava passando por um momento muito difícil, por um momento de divisão, tantos conflitos internos que ali estavam vivendo. Só que a gente percebe o tanto que a Bíblia é atual, porque o coração do homem, ele continua teimando com Deus, né? Continua teimando em seguir, em conhecer mais de Deus. Então a gente vê quantas coisas vão se repetindo ao longo da história. E aí na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo chega mais repreendendo aquela igreja, né? Falando, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, vocês não podem fazer isso. Fala sobre idolatria, fala sobre a libertinagem, fala sobre a divisão na igreja. E agora, ele percebeu que aquela igreja se sentiu um pouco ofendida com a forma como ele falou. E ele começa a segunda carta aos Coríntios, assim, sendo mais vulnerável, sabe? Falando, olha, eu fiquei muito chateado que vocês ficaram tristes com a forma que eu falei. Mas se eu repreendi vocês, é porque eu amo vocês, né? Eu não quero que ninguém se desvie, eu não quero que ninguém perca Jesus de vista. E é isso que aquela igreja estava fazendo, né? E aí a gente leu um pouquinho ontem, a gente leu o capítulo 1 já e o capítulo 2. O capítulo 1 fala um pouquinho sobre o Deus Consolador, que tudo que ele nos dá é pra gente transbordar para as outras pessoas. E aí ontem ele falou um pouquinho, né, sobre... A gente estava falando sobre isso mesmo, sobre repreender com amor, sobre a gente perdoar as outras pessoas e ensiná-las o caminho de Deus com o amor que Deus nos entregou. Se Deus foi tão misericordioso, Deus nos ensina muito sobre perdão, sobre amar. A gente só vai aprender como ama verdadeiramente quando a gente conhecer quem Deus é. Porque senão a gente vai ter aquele amor egoísta, aquele amor só por conveniência. Eu amo só porque a pessoa tem algo para me oferecer. E no Evangelho não é bem assim. Tantas vezes nós não temos nada para oferecer para Deus e Ele nos ama mesmo assim. E é sobre isso que ele vem falando. Porque o Evangelho, essa nova aliança, é pela graça, não é pelas nossas obras. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre o perdão. Se Deus, com a sua infinita misericórdia, com seu infinito amor, nos amou, por que nós não vamos amar as outras pessoas? Por que nós não vamos perdoar as outras pessoas? E aí hoje nós entramos no capítulo 3. Só que às vezes a gente fica meio perdida na leitura. Por quê? Porque a gente não compreende o contexto. Então, às vezes, para você ler um capítulo, você tem que voltar um pouquinho no capítulo anterior. Então, eu vou voltar só um pouquinho no capítulo 2 para a gente conseguir compreender melhor o capítulo 3. O que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui para aquela igreja. Ele começa falando aqui, olha, Ele começa falando lá no versículo 14 do capítulo 2. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para eles somos cheiros de morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitando tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro, antes em Cristo, falando diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aí a gente já entra no capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Então, vamos contextualizar o que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui. Quando ele chegou naquela igreja, muitas pessoas estavam condenando ele
por querer pregar algo sobre si mesmo, por ele querer estar se auto-recomendando, vamos dizer assim, sabe? Igual quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você tem uma vaga de emprego, e aí o que você faz? Você faz o seu currículo, não é? Então, as pessoas estavam questionando, né? Acho que questionando é a palavra mais clara. As pessoas estavam questionando o apóstolo Paulo, falando tipo assim, como se ele tivesse fazendo um currículo, colocando coisas a mais ali, enfeitando demais o evangelho para trazer as pessoas para isso, né? Como se fosse algo ruim, como se fosse algo que ele estivesse fazendo, tipo, para ele mesmo, né? E o intuito não era esse. Não era... Ele estava querendo dizer assim, olha, eu não preciso de uma carta de recomendação. A nossa vida já é a nossa carta de recomendação, né? Não tem nada que mostre mais Deus na nossa vida do que o nosso testemunho. Obrigada, Márcia, essa palavra, autopromoção. As pessoas daquela cidade estavam dizendo que ele estava tentando se autopromover, né? E o apóstolo Paulo está falando, não é isso, não é isso. Eu só estou mostrando para vocês a graça de Deus. Aí ele fala, será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Porque naquela época, a gente precisa entender também o contexto, que era usado isso. Quando uma pessoa ia de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, era enviada uma carta de recomendação, falando, né, sobre aquela pessoa, falando quem ela era, falando sobre os feitos, o que ela havia feito, as obras. E o apóstolo Paulo está falando, olha, a gente não precisa de cartas de recomendação. A nossa vida já é o nosso testemunho. A nossa vida já é o nosso testemunho. Provavelmente vocês já ouviram, né, falar sobre isso. Você vai ser, talvez, a única Bíblia que alguém vai ler. O apóstolo Paulo estava tentando clarear isso na mente das pessoas. Falando, olha, não é pela quantidade de obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que você é. Quem você é, né? Qual a intenção do seu coração? Ele continua, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha só, vocês mesmos são a carta escrita em nosso coração. Então ele está falando, olha, a carta escrita que nós temos é essa igreja, tudo que Deus tem feito no nosso meio. E ele não está escrevendo, ele está escrevendo no nosso coração. Conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha que lindo isso. Escrita, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, a nossa vida, ela muitas vezes não vai ser escrita. Isso que ele está falando. Você não vai pegar um livro e escrever todos os seus feitos, escrever todas as suas obras. Não, Deus está escrevendo em você sobre o Espírito Santo de Deus, né? E é o agir dele que é esse aroma de vida, essa fragrância de vida que ele está falando, que ele falou lá em cima. Ele falou, olha, para quem está perecendo, para quem não crê no Evangelho, para quem não conhece a verdadeira graça, nós temos cheiro de morte. Por quê? Para essas pessoas a gente está perdendo a vida. A gente está sendo aprisionado no Evangelho, né? Mas para vocês não. Para quem conhece a graça de Deus, para quem pisou uma vez na graça de Deus e entendeu o seu favor pela nossa vida, para essas pessoas nós temos fragrância de vida eterna, que é isso que o Senhor coloca nos nossos corações. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aqui nós vamos entrar, o apóstolo Paulo, o que era o intuito dele com essas pessoas, para vocês entenderem melhor. O intuito dele era mostrar que a religiosidade, gente,
A religiosidade, ela nos aprisiona, tanto quanto os outros pecados. Às vezes a gente foca em tantos outros pecados porque eles são explícitos, né? Todo mundo sabe que é errado. Todo mundo sabe que é errado adulterar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é errado roubar. Todo mundo sabe. Então, certos pecados são explícitos. Quando você faz aquilo, você já... Meu Deus, eu tô pecando, eu tô errado, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja? Olha, a religiosidade também te aprisiona. Porque se vocês ficarem presos apenas à lei, e ele estava falando aqui sobre os 10 mandamentos, ele estava falando aqui sobre a lei de Moisés. Se vocês ficarem presos apenas à lei, vocês não vão conseguir viver a graça de Deus. Por quê? Porque aquela igreja, e até hoje, gente, olha só quantos mil anos isso aconteceu, e até hoje a gente vive isso. Até hoje a gente vive isso. Gente, eu tô no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, tá? Até hoje a gente vive isso. A gente fala, olha, é pela graça que eu sou salvo, mas... A gente sempre coloca um mas. Mas... Então, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso fazer isso, eu preciso as obras, eu preciso fazer missão, e eu preciso... Sabe? A gente quer sempre se autopromover com Deus. A gente quer sempre se autopromover com Deus. E não somente com Deus, com as outras pessoas também. E aí quando a gente vai falar com as pessoas sobre Deus, fala, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas a pessoa... A gente sempre se coloca no centro de todas as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A graça nos salva, independente do que a gente faz, né? Então, somente creia. Por que lá em Mateus, capítulo 5, acho que é Mateus capítulo 5, Jesus fala com os discípulos assim, olha, felizes os pobres de coração. Felizes os pobres de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. Aí você fala assim, pobres de coração, mas Deus quer pobreza para a nossa vida, Deus quer escassez. Não é esse tipo de pobreza que Deus está falando. Pobreza de coração é quando você se torna necessitado de algo. E é isso que Deus espera, que nós sejamos necessitados da graça dele, para que a gente reconheça que não é pelo que a gente faz. Que a gente reconheça que não é pelo que a gente é, ou deixa de fazer, ou deixa de fazer, mas é por quem Deus é. Então, nós precisamos dele diariamente. Você é uma pessoa boa, você faz boas obras, glória a Deus. Mas faça sem cobrar nada em troca para Deus. Porque muitas vezes a gente acha que as nossas obras, a nossa bondade é moeda de troca com Deus. Nossa, Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa e olha o que está acontecendo comigo. Nossa, Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa. Olha só, Deus. Eu ajudo. Toda vez que eu paro no sinal, eu dou dinheiro. Nossa, Deus, mas eu sempre sou simpática com as pessoas. Nossa, Deus, mas... Vocês estão vendo onde que a gente coloca? A gente sempre se coloca no centro. Quando ao invés da gente colocar a nossa vida no centro, a gente tem que pensar, realmente eu sou bom porque a graça de Deus me alcançou. Realmente eu sou bom porque a graça de Deus é o mínimo que eu posso fazer. E eu ainda sou tão pouco, eu ainda sou tão frágil, eu ainda sou tão fraca. Mas a gente quer sempre o reconhecimento pra gente. A gente começa a orar e a gente passa um tempinho ali mais orando. Nossa, eu tô muito espiritualizada, olha o tanto que eu tô orando. Já perceberam isso? Nossa, eu fiz jejum de não sei quantos dias. A gente quer um mérito pra gente. Só que a gente tem que entender
que o que a gente faz não muda quem Deus é, muda quem nós somos. E cada vez que a gente se prostra mais diante de Deus, cada vez que a nossa fé aumenta, a nossa humildade tem que aumentar cada vez mais, porque a gente percebe que nós somos totalmente insuficientes. Nós somos totalmente insuficientes. E isso traz paz. Traz paz para o nosso espírito. Porque ao contrário do que Deus nos ensina, o mundo prega pessoas perfeitas. Faça, 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 seja. Se compare, compre, você precisa disso, você precisa daquilo. E aí você vai buscando a perfeição e aquilo é cansativo demais. E aí o apóstolo Paulo está alertando as pessoas, né? Para isso, a gente não pode esquecer dos fariseus. Os fariseus eram super religiosos e eles tinham certeza que eles eram super espiritualizados, mas eles negaram a Jesus. Eles eram super espiritualizados, né? Eles iam para os templos, eles guardavam o sábado, eles jejuavam, eles oravam não sei quantas horas por dia, mas o coração, a intenção do coração deles não era para que eles conhecessem mais a Deus, para que a graça de Deus chegasse até eles. Não. É para que as outras pessoas vissem o quão bons eles eram, o quão espiritualizados eles eram, o quão melhores eles eram que as outras pessoas. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando você entende a graça, e aí algumas pessoas, presta atenção nisso, usam da graça de Deus, falam, eu sou livre então, e confundem ser liberdade com libertinagem. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu até anotei isso para eu não esquecer. A graça não é permissão para pecar. É a força que Deus nos deu para vencer o pecado. Olha que lindo. A graça não é permissão para pecar. É a força que Deus nos deu para vencer o pecado. Ela nos salva e nos ensina a renunciar das paixões deste mundo. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente se aprisiona, gente, por isso que eu coloquei esse título, você é aquilo que você ama, você é aquilo que você adora. Por quê? Porque a gente sempre, o nosso coração humano, a nossa essência humana, ele precisa idolatrar algo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai idolatrar. E a gente vê nas redes sociais, por exemplo, é muito fácil a gente colocar qualquer outra coisa como centro da nossa vida. A gente passa a idolatrar uma pessoa pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo que ela se mostra ser, né? Porque a rede social é enganosa, cuidado. Então a gente passa a idolatrar ídolos, fazer ídolos, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado para o que eu tô amando, do que eu tenho me preenchido, E aí o apóstolo Paulo, em todo o tempo, ele falou sobre a sexualidade. Por quê? Porque isso é muito explícito. Às vezes você viveu, por que nós somos aquilo que nós amamos? E, gente, quanto mais eu estudo neurociência, estudo as coisas da mente, mais eu amo a Bíblia. Porque o Senhor já nos deu todas as chaves aqui. E depois as pessoas foram estudando e entendendo aquilo. Mas o Senhor já nos dispôs todas as chaves. Então, quando você viveu, por exemplo, em um lar onde a sexualidade era muito explícita. Então você cresceu com uma ideia de que para você ser bom, principalmente os homens, né? Para você ser bom, você precisava ter muitas mulheres. Para você ser bom, você precisava provar para as outras pessoas.
para você ser bom, era sempre pro lado da sexualidade, sempre pro lado carnal. Ou então você cresceu em um lar que era muito, seus pais eram muito controladores. Então você não sabia muito bem o que era o amor, o porquê eles estavam te corrigindo, porque era sempre um controle. Então aquela é a visão de mundo que você tem. Ou então você viveu em uma casa onde idolatrava o mamon, que é o dinheiro, né? E aí toda a vida daquela família girava em torno do dinheiro. E aí você fala assim, então é só rico. Não, muitas vezes as pessoas que não têm dinheiro, aquela família vive na escassez, né? Nossa, mas olha fulano, o tanto de dinheiro que ele tem. Deve ter roubado, deve ter sonegado, deve ter feito isso. Nossa vida tá um caos porque a gente não tem dinheiro. Nossa vida... E aí você vê, né, aquele caos porque fazem ídolos. Agora, você pode ter sido criado em um lar cristão. Você pode ter sido criado em um lar cristão, por exemplo. Um lar onde teve ensinos, né? Seus pais te ensinaram quem era Deus, te apresentaram a Bíblia, você leu, você estudou. Só que aí, no seu ciclo, quem era o melhor? Quem lia mais a Bíblia. No seu ciclo, quem era o melhor? Quem jejuava mais. No seu ciclo, quem era o melhor? Era quem tinha a oração mais bonita. E aí, a gente vai entrando em um lugar muito perigoso também. A gente vai entrando em outro lugar muito perigoso. Porque aí a gente não conhece verdadeiramente quem Deus é. A gente só quer pelos frutos. A gente só chega a Deus pelos frutos. A gente só chega a Deus pelas obras. Mas a gente não chega a Deus pela graça. Pera, eu não tô orando aqui para me mostrar para ninguém. Eu não tô orando aqui para ser melhor que ninguém. Eu não tô orando aqui para mudar o que Deus vai fazer, os planos de Deus. Ele já sabe, os planos de Deus já estão prontos. Eu tô orando aqui para que Deus mude o meu coração. Para que Deus mude o meu coração. Então, essa religiosidade é muito perigosa. O que eu faço, o que eu não faço? Peraí. Quem você é em Cristo? Quem Deus é para você? Qual lugar Ele está ocupando no seu coração? Porque se a gente viver nessa religiosidade, a gente vai ser tomado o tempo inteiro pela culpa. E a culpa nos aprisiona. E é uma brecha do inimigo na nossa vida. E a gente sempre vai ser movido pela culpa. A gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente faz. A gente sempre vai precisar fazer mais. Nossa, eu jejuei um dia. Não contei pra ninguém. Senti tanta presença de Deus. Nossa, Deus, como o Senhor tem falado ao meu coração. Aí você vai lá, a pessoa fala, nossa, jejuei 10 dias. E fiz isso. E fiz aquilo. E não sei o quê. E aí você já se sente, nossa, eu tô fazendo tão pouco. Eu sou tão pequena. Eu sou tão... Vocês estão conseguindo entender o que eu tô tentando falar? O quanto isso nos tira do foco da graça de Deus? Né? O quanto isso nos tira do foco de quem Deus é? De quem Deus é? A perfeição não existe, gente. Tudo o que a gente fizer, a gente não vai conseguir a perfeição. E se a gente ficar vivendo em cima da perfeição, a gente vai se frustrar, a gente vai se cansar, a gente vai desanimar. Porque nós somos pessoas imperfeitas em busca daquele que é perfeito. Né? Então, por isso que o evangelho é um evangelho de transformação. Porque Deus nos chama para ir até Ele como estamos. Só que a gente não permanece como a gente está.
E aí o apóstolo Paulo entra. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com a glória, quanto maior será a glória do que permanece. Vocês vão entender. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. O Espírito Santo, ele nos dá o quê? Um espírito de quê? De ousadia, de coragem. Então, quando a gente recebe a graça de Deus, quando a gente vê o mover de Deus na nossa vida, quando a gente sente quem Deus é, a gente tem confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando lida a antiga aliança. O que ele está trazendo aqui? Eu até peguei o versículo que está lá em Êxodo 34, né? Que quando o rosto de Moisés resplandece, quando ele está descendo o Monte Sinai, em nome de Jesus nós ainda vamos ler juntos Êxodo também, mas quando ele está descendo o Monte Sinai, o rosto dele resplandece, começa a brilhar tanto que as pessoas não conseguem olhar para o rosto dele. Então ele coloca um véu. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com o véu, que é você não conseguir ver a glória de Deus. Quando nós estamos com o véu no nosso rosto, que são o quê? É a religiosidade, são os nossos pecados. A gente não consegue tirar esse véu para que a gente veja a verdadeira graça de Deus, para que a gente experimente a verdadeira transformação de Deus. E aí por isso que as pessoas ainda ficam tão presas pelas obras. Aí eu preciso fazer para conhecer quem Deus é. Eu preciso fazer. Não, você não precisa fazer nada. Você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa se arrepender de todo o seu coração. Os frutos, gente, eles são consequência. Quando a árvore é boa, ela dá frutos bons. Quando a árvore é boa, ela dá frutos bons. O fruto da nossa árvore, que somos nós, não deve ser o nosso objetivo final, né? Porque às vezes a gente fica tão fixado nos frutos que a gente esquece de se regar, a gente esquece de se podar, a gente esquece de cuidar da árvore. E a gente esquece que cada estação é uma estação, que cada fase é uma fase, que cada árvore tem seu tempo para crescer. Nenhuma árvore cresce pronta, nasce pronta. Por mais que você compre a muda, uma hora ela já foi semente. E nós somos assim. E a gente se esquece disso. Então nós somos semente, a gente precisa regar todos os dias. E agora eu tô falando sobre a nossa nova criatura. A partir do momento que você conhece a Deus, que você se arrepende de todo o seu coração, que você entrega sua vida, que você tão somente creia, que você crê de todo o coração e fala: Jesus, me transforma, eis-me aqui. Então foi gerado o quê? Uma semente. A nova criatura que você é. Esquece o que aconteceu, esquece o seu passado. Esquece o que você já fez. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no que você vai fazer a partir de agora. Então, é gerada uma nova semente. Essa semente precisa ser plantada para que ela seja enraizada.
Se a árvore não tem raiz, ela facilmente cai. Ela facilmente morre. E a nossa raiz é o quê? É Deus. A nossa raiz é o que? É a graça de Deus, é a presença de Deus. É o alimento diário. É o alimento diário. Então nós somos gerados, uma nova semente, somos plantados. E aí a gente não pode se esquecer, a partir daquele momento a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, e a árvore vai crescendo, e Deus vai nos podando. São as renúncias, né? Para que a árvore seja bonita, para que a árvore dê frutos, para que a árvore, né, cresça cada vez mais, ela precisa ser podada. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. E aí Deus vai fazendo isso na nossa vida. E os frutos são consequência da árvore. E você vai dar frutos por toda a sua vida? Tem fase que mais, tem fase que menos, depende da estação. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Agora, se você entra na presença de Deus só esperando o fruto, aí eu quero fruto, facilmente você vai cair, porque você não está esperando o tempo certo das coisas. Você não está aceitando que você ainda é uma semente que precisa ser plantada, que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, que precisa dar raiz para depois então crescer. Né? E aí é isso que ele está falando aqui. Olha, não adianta vocês ficarem presos à obra de Deus. Porque se vocês ficarem presos apenas à obra, facilmente vocês vão se frustrar. Porque não é tudo no nosso tempo. Nem tudo é como a gente quer. Mas em tudo dai graças. Porque a gente entende que o tempo de Deus é perfeito. Nós entendemos que se os frutos ainda não vieram, é porque ainda precisa ser regado mais. Eu preciso permanecer. Eu preciso conhecer cada vez mais quem Deus é, para que eu não caia em falsas percepções, para que eu não caia nessa religiosidade de achar que eu sou boa demais, de que a minha bondade. Não, é a graça de Deus. Se você é quem você é pela graça de Deus, e é toda honra e toda glória a Ele, né? Não queira a coroa para você, não queira a honra para você, né? No momento que às vezes a gente tá lá, foi por isso que eu comecei a live falando sobre os Salmos 31. Davi clamando com o coração angustiado, porque quando o nosso coração tá angustiado, a gente quer entregar tudo para Deus, né? Toma, Deus, o fardo tá pesado, eu não quero nada não. Toma que é seu. Tá tudo difícil. Agora, quando tudo tá dando, tudo tá bem, aí você não quer entregar não, né? Aí você não quer entregar. Por isso que se a gente honra no pouco, a gente sabe honrar no muito. Por isso que se a gente é grato com pequenas coisas da vida, nós seremos gratos com grandes coisas. Com grandes coisas. E então que a gente entenda, aqui eu anotei uma coisa, a salvação pela graça tira o controle das nossas mãos. Nos iguala a todos. Por isso que muitas pessoas não gostam da salvação pela graça. Porque ela tira o controle das nossas mãos. Independente do que eu faço, independente, né, das minhas obras, dos meus frutos. A gente pode usar o caso do ladrão na cruz. Do ladrão na cruz. A vida dele foi um caos. Ele só fez coisa errada. Mas no último minuto do segundo tempo, ele se arrependeu como muitos não se arrependeram. E Jesus falou, ainda hoje nos encontraremos. Então, é muito mais sobre o nosso coração
é muito mais sobre as nossas intenções. Por isso, o que você tem amado? O que você tem amado? Eu separei um trecho de um livro que fala sobre isso. A graça é preciosa porque Ele é. A graça modifica vidas porque Ele modifica. A graça nos protege porque Ele nos protege. O presente é o doador. Descobrir a graça é descobrir a devoção total de Deus para você. A teimosia dele decide dar a você um amor que limpa, cura, purifica e que restabelece os feridos. Ele fica no alto do morro e ordena que você saia do vale? Não, ele desce e carrega você. Ele destrói uma ponte e ordena que você a atravesse? Não, ele cruza a ponte e o coloca nos ombros. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esse é o dom que Deus dá, uma graça que nos concede primeiro o poder de receber o amor e depois o poder de dá-lo. Uma graça que nos muda, nos molda e nos guia para uma vida que é eternamente alterada. Você conhece essa graça? Você confia nessa graça? Se não confia, pode confiar. Tudo que Deus quer de nós é fé. Coloque sua fé em Deus e crie raízes na graça de Deus. Mais verbo do que substantivo, mais tempo presente do que passado. A graça não simplesmente aconteceu, ela acontece. A graça acontece aqui. O mesmo trabalho que Deus fez através de Cristo há muito tempo em uma cruz é o trabalho que Deus faz através de Cristo neste exato momento em você. Deixe-o fazer o trabalho dele. Deixe que a graça triunfe sobre sua história de prisão, crítica e consciência culpada. Veja a si mesmo pelo que você é. Projeto pessoal de reconstrução de Deus. Não um mundo para si mesmo, para um trabalho nas mãos dele. Não mais definido pelos fracassos, mas refinados por eles. Confiar menos no que você faz e mais no que Cristo fez. Menos falta de graça, mais moldado pela graça. Profundamente convencido do substrato da alma de que Deus está apenas fazendo o aquecimento dessa abertura chamada vida, que essa esperança tem em suas razões e a morte tem data de vencimento. Graça. Deixe que ele se infiltre nas fendas ásperas de sua vida, pois assim tudo suaviza. Depois, deixa que ele borbulhem até a superfície como uma fonte no Saara, em palavras de bondade e feitos de generosidade. Deus vai mudar você, meu amigo. Você é um troféu de sua bondade, um participante de sua missão. Não perfeito, mas o mais próximo à perfeição do que você jamais esteve. Constantemente mais forte, gradualmente melhor, certamente mais próximo. Isso acontece quando a graça acontece. Deixe que ela aconteça com você. Glória a Deus. Que lindo, né, gente? Que lindo! Você vai ser mudado, meu amigo. Nós não somos perfeitos, mas buscamos ser o mais próximo à perfeição do que jamais estivemos. Constantemente mais fortes, gradualmente melhores, certamente mais próximos de Deus. Amém? Esse é o poder da graça de Deus na nossa vida. Que a gente permita que Ele entre e que Ele inunde o nosso ser. Amém? Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada pela Tua infinita bondade. Como o Senhor é bom, Pai. Independente do que façamos, independente do que a gente tente fazer, Pai, nós jamais conseguiremos a perfeição como o Senhor é, Pai. Então que essa palavra de hoje entre nos nossos corações e permaneça nos nossos corações, Pai, que dê frutos, que dê uma raiz no nosso coração
e que não saia facilmente, Pai. Aumente a nossa fé, aumente a nossa disposição para viver da Tua graça, Pai. Que os frutos são consequências, as obras são consequências, mas porque a gente fixe o olhar no Teu amor. Quem Tu és, o que o Senhor fez por amor, Pai. Que o sacrifício perfeito que foi entregue na cruz, Pai, nesse momento está sendo gerado em nossos corações vida em abundância. Prisões saindo dos nossos corações, das nossas mentes, Pai. Sentimento de rejeição, sentimento de não pertencimento, sentimento de imperfeição, de incontentamento. Que isso saia agora, Pai, em nome de Jesus do nosso coração. E que o Senhor agora nos abençoe com a Tua graça, com a Tua vontade de viver, vida em abundância, esperança, confiança, pobres em espírito, Pai, humildes de coração, sabendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos é pelo Senhor, é para o Senhor, Pai. Porque toda honra e toda glória é ao Senhor, Pai. Independente do que a gente é, independente do que a gente faça, Pai. Que a gente se concentre em quem o Senhor é e que a gente permita que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Amém. Amém. Como é maravilhoso, né? Essa graça que Deus inunda o nosso coração e nos constrange. Nos constrange quando a gente está tentando andar pelos nossos caminhos, pela nossa própria força. É tão pesado, é tão difícil. E o Senhor quer mesmo tirar o controle, né, das nossas mãos. Quando esse mundo está tão ansioso, a gente está tão ansioso. Sabe o que é ansiedade? Ela é uma crise de controle. Nosso corpo entra em crise quando percebe que não consegue controlar algo e a ansiedade quer nos controlar. Né? O nosso corpo emite um sinal de alerta. Epa, você está em perigo. Por quê? Porque você não está conseguindo controlar a situação. Então, por isso que a gente tem que buscar entregar todos os dias o controle nas mãos de Deus. Amém? Hoje é dia 7 de junho, já estava me esquecendo. 7 de junho. Paz na família. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Deus conhece todos os detalhes da sua vida e sabe das vezes que você foi injustificado, maltratado por alguém de sua família. Também sabe quando você foi injusto ou ríspido com alguém de seus familiares. Quando não há paz na família, é difícil encontrar paz em outras áreas da sua vida. Entregue a Deus todas as suas dores, raivas e busque forças no Espírito Santo para perdoar aqueles que magoaram. E quando ocorrerem novas ofensas, lembre-se das palavras do sábio. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Volte sua atenção inteiramente para Deus e não para as ofensas cometidas contra você. Peça a Deus que lhe dê um coração disposto e apto a tratar seus familiares com profunda compaixão e a honrar os membros mais velhos de sua família, como é apropriado. Ore também para que Deus cure as feridas emocionais de seus familiares e os restaure e fale ao coração deles sobre questões de relacionamento que precisam ser resolvidas. Peça que Ele faça o mesmo por você. Deus pode tocar até no coração mais endurecido e trazer restauração até mesmo onde ele parece impossível. Deus idealizou e instituiu a família como meio de glorificá-lo e, portanto, é o maior interessado em promover paz entre seus membros. Senhor,
peço que me enchas de sabedoria e compaixão para lidar com os conflitos familiares, conforme a instrução de tua palavra, promovendo paz e servindo de canal para a restauração que só tu podes efetuar. Amém? Glória a Deus. Busque a paz. Nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então, que a gente não se esqueça. Se a gente quer ter paz em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter paz dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Então, peçam perdão, gente. O Senhor nos dá um coração humilde e manso. É justamente pra gente ser como Ele é, né? Então, amém. Obrigada pela presença de vocês. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa live. Vou colocar o louvor. Chama Essência da Adoração. Ontem a nossa live, infelizmente, não ficou salva. Eu falei alguma coisa que desagradou a diretriz do Instagram. Perdão, Instagram. E aí, de repente, no meio do louvor, eu falei alguma coisa, sei lá. E o Instagram simplesmente cortou a live, excluiu a live, falou que a live estava fora das diretrizes da plataforma. E aí eu nem consegui despedir, não consegui salvar. E é isso, né? É uma batalha diária, mas a gente não pode se calar. Nada pode prender a palavra de Deus, né? Nada pode prender a palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor abençoe mesmo o nosso dia, a nossa vida, seja cheia da presença de Deus. E vamos pro louvor, né? A live fica salva, tá, gente? No YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Agora eu tenho um YouTube pra falar isso. Se inscreva, curte, compartilha. E fica salva 24 horas no Instagram. Vou colocar aqui. Deixa eu aumentar o volume. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E o resto desaparece, simplesmente a ti me chego. Gente, o louvor chama Essência da Adoração. Ansiando oferecer algo de valor pra me enxugar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, não. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Amém, Senhor. Tu és a essência de tudo, Tu és o fundamento de tudo, Pai. Tu és a transformação de tudo. Então transforma mesmo a nossa vida, Pai. Venha ao nosso encontro, Pai. Entra na nossa vida, permaneça, que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, os Teus planos, Pai. Que a gente sinta a Tua graça e seja transformada por ela, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Até amanhã, em nome de Jesus. Acho que amanhã é feriado nacional, não é? Mas estaremos aqui, tá? As nossas lives acontecem de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Então, eu espero vocês aqui com a graça de Deus. Amém? Oi, Anitta. Anitta, não desiste não. Eu sei que é difícil passar por esses momentos. Cada um sabe a batalha que passa, gente. Nenhuma dor é diminuída. Cada um tem a sua dor. Às vezes a gente quer ter réguas para medir a dor dos outros. Ai, mas a minha dor é maior, a sua dor... Não. Todas as dores são válidas aos olhos de Deus, né? Ele entende todas as nossas dores. E eu sei que casamento não é fácil. Quer dizer, ainda não sei, né? Em breve me casarei, mas ainda não posso falar sobre isso. Mas eu sei que não é fácil, porque conviver com ninguém é difícil, né? Conviver com ninguém é fácil, quer dizer. A gente são pessoas diferentes, com criações diferentes. Mas deixa eu te falar, a partir do momento que você faz essa escolha, o Senhor, Ele é capaz de entrar e transformar aquele lar. Então não desista do seu casamento, né? Não tô falando aqui sobre casos extremos, tá, gente? Não tô falando aqui sobre casos de violência, nada disso. Eu tô falando sobre casos de dificuldades mesmo, de relacionamentos, porque hoje nós vivemos em tempos de amores líquidos, né? Então a qualquer momento, a qualquer dificuldade, a gente pode desistir, a gente pode desanimar e vão para a próxima e é assim mesmo. E não é. Se Deus não desiste da gente, quem somos nós para desistir facilmente daquilo que o Senhor nos entregou, né? Para aquilo que o Senhor nos entregou, que é a nossa família. Deu uma travada, mas voltou. Então, não desistam da família de vocês, né? Não desistam dos filhos de vocês. A oração tem poder. E é isso. Busque ajuda se você precisar. Busque uma ajuda de uma pessoa que você confia, que é cheia da presença de Deus. E vamos, que o Senhor nos dá força para continuar. Sozinhos realmente nós não conseguimos, sozinhos realmente nós não temos força, nós somos fracos, frágeis, orgulhosos, pecadores, né? Mas é pela graça dele, realmente. Então, é isso, que Deus abençoe muito o nosso dia. Obrigada pela presença de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!